Olá, vamos falar aqui hoje sobre 3 formas que você pode monetizar com o direito do consumidor. Antes disso, eu quero te convidar uma vez mais para se inscrever no meu canal, aqui o canal do Quaresma no YouTube, ativar o sininho, receber as notificações para ficar bem informado sobre direito do consumidor. Toda terça e quinta às 20 horas, você já sabe, tem vídeo novo aqui no canal. Hoje eu quero falar com você sobre 3 formas para você monetizar com o direito do consumidor. Ganhar dinheiro trabalhando com o direito do consumidor. A primeira delas guarda relação com a orientação, com a informação, com a nossa boa e velha consulta, que pode e deve ser prestada pelo advogado ao seu cliente, aqui no caso, ao consumidor. Muitos falam, e muitos me perguntam, mas eu vou cobrar a consulta? Eu vou cobrar por essa orientação? E eu sempre respondo, tanto aos alunos, mas aos colegas advogados, o seguinte: não dê de graça aquilo que você pagou para conquistar. A informação não foi obtida por você de forma gratuita. E não é porque você tem essa informação e ela, portanto, parece algo trivial, natural. Eu me lembro, na minha época de Procon, eu via recorrentemente situações acontecerem e tornarem a acontecer. Eu parava, olhava e pensava comigo o seguinte: mas será que ainda tem gente que não sabe que não pode cobrar preço diferenciado pela forma de pagamento, quando isso não era mesmo possível? E volta e meia acontecia situações como essa. Será que tem gente que não sabe que é obrigatório o exemplar do Código de Defesa do Consumidor, em que pese as minhas ressalvas com relação a essa lei? Mas o que eu quero dizer, algo que para nós é tão corriqueiro, é tão trivial, é tão comum e que, portanto, parece também ser comum e do conhecimento de todos, não é bem assim que funciona. Se a gente fosse analisar dentro da área de atuação de cada profissional, aquilo que é o dia a dia do médico, do dentista, do enfermeiro, do engenheiro, para nós é algo de outro planeta. E por isso que nós precisamos da informação e da orientação, ou melhor, do conhecimento que eles possuem. Aqui temos que fazer valer o nosso conhecimento enquanto estudiosos do assunto. Portanto, esta questão relacionada à informação, através da orientação que é dada, ela pode e deve sim ser cobrada. E você vai, previamente, claro, informar isso ao seu cliente, ao seu consumidor. Muitas das vezes, essa orientação é o que ele precisava para resolver o problema dele. Ele vai se sentir confortável em pagar, vai reconhecer a necessidade desse serviço e, portanto, você alcançou aqui o ponto necessário. A pertinência da sua atuação, do serviço, da orientação que prestou e o reconhecimento dessa orientação, dessa informação por parte do consumidor. O segundo aspecto que eu quero trabalhar com você como uma forma de monetizar com o direito do consumidor é a estratégia enquanto advogado ao patrocinar uma causa, ao patrocinar uma ação. Atenção, porque não se esqueça, seguindo a primeira dica, que o consumidor muitas das vezes traz uma informação ou tem uma ideia em relação àquele caso que envolve o seu problema, que nem sempre é a orientação que você, como advogado, pretende passar. E lógico, assim como no direito penal a gente tem a autodefesa, a defesa do acusado, e a defesa técnica, que é a defesa do advogado, aqui a percepção do consumidor ela pode ser considerada, mas ela não pode se sobrepor à orientação, à análise, ao diagnóstico que é traçado pelo profissional que é você, o advogado que vai patrocinar aquela
causa. Para isso, algumas medidas que parecem corriqueiras precisam sempre ser lembradas. Qual é a nossa lição de casa? A primeira delas, analisar todos os documentos, analisar toda a prova que o consumidor tem e que fornece a você como advogado. Eu me lembro aqui do meu professor que dizia o seguinte: o advogado é o primeiro juiz da causa e é você como advogado que vai analisar aquela situação e encontrar o enquadramento legal para a solução do problema. Isso é muito importante porque você sabe que a sua petição inicial, se estiver bem elaborada, com a causa de pedir, o pedido, os demais requerimentos, ela vai irradiar efeitos para todo o processo. Então, esta atenção na elaboração da inicial é fundamental, imprescindível para você, advogado. Terceira forma, terceiro ponto que eu quero trabalhar com você nessa dica de direito do consumidor é para que tenha cuidado e estabeleça um critério rigoroso na análise de alguns dos pedidos que você fará na sua inicial. Eu aproveito aqui para destacar e enfatizar o pedido relacionado aos danos morais. Muito se diz que há uma indústria de danos morais, um pedido banalizado de dano moral e, claro, em alguns casos há mesmo pedidos que não têm a menor pertinência ou pedidos que sabidamente não vingarão. Vale a pena formular um pedido de dano moral apenas para dar trabalho ao fornecedor quando elaborar a sua resposta? É necessário avaliar os prós e contras disso. Qual é o risco que um pedido sabidamente incabível traria para o processo, traria para a ação que você está patrocinando? Uma boa análise aqui diz respeito ao tipo de justiça que você vai escolher. Claro que no juizado de pequenas causas, o nosso juizado especial cível, por não haver condenação em verba honorária, por não haver condenação em sucumbência, alguns pedidos de danos morais, eles acabam sendo feitos, o que talvez não fosse igual para as ações propostas perante a justiça comum, em que a improcedência de um pedido refletirá também nas verbas de sucumbência. Agora, eu falo isso com muita tranquilidade, não querendo passar para você a ideia de que se trata de algo que pode ser ruim a você ou ao seu cliente. Pelo contrário, a jurisprudência, nós sabemos, ela só evolui através da contribuição dos advogados. E os advogados contribuem para essa evolução da jurisprudência através dos casos que são trazidos a eles pelos clientes. É importante uma análise de risco, sim, mas é importante também considerar a necessidade de inovação e, por que não, aqui de oxigenação do direito. Se é mais arriscado na justiça comum, eu vou tentar emplacar essa tese, emplacar essa minha argumentação, muitas das vezes no juizado especial, em que eu sei que não há um risco para o cliente, caso o meu pedido de indenização por danos morais, por exemplo, como eu trouxe aqui a vocês, não seja acolhido pelo julgador. Mas percebam que são 3 passos simples, muito fáceis e que podem te ajudar nessa forma de enxergar modernamente o direito do consumidor. Eu vou falar mais disso com vocês em outros vídeos, mas por hora eu paro por aqui, agradecendo a sua atenção e me colocando à disposição para esclarecer alguma outra dúvida, alguma pergunta que você tenha, sempre lembrando de te convidar para compartilhar este vídeo com os seus amigos. Grande abraço e até a próxima!